A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus já te abençoe de antemão. Aqui é o professor Roberto Marinho. Estamos gravando essa videoaula referente ao nosso 15º painel pedagógico. Aleluia! Glória a Deus por isso, né? Hoje estaremos aí estudando a lição da nossa EBD de número 5. Lição de Ruth. Ainda estamos no livro de Ruth, onde trata aí o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Que Deus possa te abençoar grandemente. Vamos estar orando antes de nós darmos seguimento. Senhor Deus eterno, Pai bendito, te louvamos, Senhor, nesse dia. Te agradecemos, ó Deus, pela riqueza das suas glórias. Continue abençoando, Senhor, a sua igreja, continue edificando, ensinando a tua palavra, e que nós, Senhor, os teus filhos, possamos mais e mais ser um instrumento nas suas mãos. Abençoe a escola dominical, abençoe, Pai, o projeto painel pedagógico, superintendência, pastores, professores, alunos, todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Assim te louvamos e somos gratos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Já terminamos, o mês de julho. Estamos aí adentrando no mês de agosto. A lição que estudaremos será ministrada no dia 4 de agosto de 2024. Uma outra observação que é a última lição aí do livro de Ruth. E a partir desse fechamento dessa lição, nós vamos estar estudando Esther, o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos através do livro de Ruth e Esther. Então essa é a última lição do livro de Ruth, onde nós estaremos tratando desse assunto importantíssimo, que é o casamento. Só retomando, conforme nós falamos, na aula passada, na videoaula passada, ali Ruth, que foi o encontro de Ruth com Boaz. Boaz um tipo de Cristo e Ruth um tipo da igreja. Já que nós vamos estar tratando hoje do casamento, nós vamos pontuar a lição, principalmente seguir ali a cronologia que nós fizemos no painel pedagógico. Nós vamos ver que esse casamento vai simbolizar também as bodas do Cordeiro, o casamento do noivo de Cristo com a igreja, que é a noiva ali que está aguardando. Nós sabemos que esse casamento vai acontecer após a volta do Senhor, uma questão até escatológica, mas só para seguir aí esse pensamento tipológico e sempre apontando para Cristo e para a obra salvífica. Mas vamos lá, vamos tentar seguir ali o cronograma do painel, e aí nós vamos estar também pontuando com mais calma outros pontos que não foram pontuados lá no painel. Abra aí a sua revista na página de número 31. Página de número 31. Aí tem o texto áureo e a verdade prática. Vou na verdade prática aqui. Diz assim, uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a sua família. Então é bem interessante aí. Claro que está dando um exemplo de Ruth, e esse posicionamento de servir, claro, ao Senhor Deus e servir também a sua família. Na página, eu peço para que você vá agora aí na sua revista, vamos para a introdução, na página de número 33, diz assim, página número 33, introdução, não é o plano de aula não, lá na introdução mesmo, onde até está na revista do aluno, vai dizer, o livro de Ruth começa com fome e morte, mas termina com duas grandes celebrações, o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, avô de Davi. Essa fala do autor até me chamou a atenção, que diz assim, o livro começa com fome e morte. Nós já sabemos que Elimeleque, Noemi, Quilion e Malom, eles saem lá de Belém de Judá, da casa do pão, devido à fome, devido a uma fome que houve na terra. Nós também já sabemos que esse período é o período ali dentro do livro de Juízes,
onde o povo nem conhecia Deus e o povo passa ali por uma grande dificuldade. Bem, esse aí é o começo, o relato da história do livro de Ruth. Já foi tratado em aulas passadas. Mas o autor ele coloca uma frase interessante, mas termina com duas grandes celebrações, o casamento e o nascimento de Obed. Tem uma frase na Deja, e isso me chama muita atenção, diz assim, ó, lugar de novos recomeços. Se tem uma coisa que Deus faz na vida do ser humano arrependido, do ser humano que busca a sua presença, do ser humano que confia a Ele, é restaurar, é renovar, é recomeçar. Eu digo essa frase que eu já citei ela várias vezes, lugar de novos começos. Deus ele está sempre pronto a começar uma nova história para aqueles que confiam nele. E eu achei interessante nós abordarmos já isso no início, porque nós estamos numa classe de escola bíblica dominical e nós sabemos que as coisas não são fáceis, né, para ninguém. E sempre tem pessoas, enfim, famílias que estão passando por processos difíceis. E a escola dominical é um lugar de ensino, mas é um lugar também de nós edificarmos, né? Não só de exortação para ensino, mas de edificarmos, de consolar. E nada melhor do que nós termos a plena convicção que Deus tem um recomeço. Tem um recomeço para a tua vida, tem um recomeço para a sua família. E eu relendo a revista, e eu achei isso aqui interessante demais. O Espírito Santo falava no meu coração. Interessante demais. Fale na classe, né? É claro que é uma sugestão. Deus tem um novo começo. Deus tem uma história para a sua casa. Deus tem uma história para a sua família. E é claro que a história de Ruth e Noemi, ela vai celebrar isso aí de uma maneira excepcional. Mas vamos lá, vamos aí os pontos que nós falamos, né, lá no painel. Bom, o tema da lição, o casamento de Ruth e Boaz, tem duas questões aqui que nós vamos abordar. Primeiro é o casamento, nós vamos falar sobre o casamento. E segundo, a remissão da família, que ele colocou com C cedilha em vez de S. Nós abordamos isso lá e nós vamos desenvolver isso aqui melhor, porque isso pode trazer alguma complicação futura. Mas vamos lá, dentro dessa introdução, falar do casamento. O casamento é a primeira instituição de Deus e o casamento é importantíssimo para Deus. Eu tenho o hábito de dizer, isso está relatado nas Escrituras, que nenhuma instituição é mais atacada do que a família. Nem mesmo Israel e nem mesmo a igreja. A família ela é atacada desde da sua formação e ela é atacada até hoje. E nós sabemos hoje que na sociedade pós-moderna o quanto o mundo, o secularismo, o adversário, as ideologias, ela tenta desconstruir esse padrão de família que Deus estabeleceu, ela tenta desconstruir esses valores, né? Então a família ela é importantíssima e a família ela é embasada ali no casamento. Não é à toa que o Senhor lá em Gênesis, na criação, Gênesis 1, versículo 26, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí Gênesis 1, 27, né? E diz, ele criou macho e fêmea. Gênesis 1, 28, Deus os abençoou. Então, a família é um projeto de Deus, Gênesis 1, 26. A família foi criada por Deus, macho e fêmea, e a família foi abençoada por Deus, o homem e a mulher. Agora, quando nós chegamos lá, ainda falando do casamento, dessa importância, quando nós chegamos lá em Gênesis 22, aí eu vou ler alguns versículos, que aqui nós temos mais tempo, né? Gênesis 2. Vamos ler aqui no painel, nós citamos, mas aqui nós temos um pouco mais de tempo e nós vamos ler alguns versículos. Gênesis 2, versículo 22 e 23, vai dizer assim, ó. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai e enchei as águas no mares e as aves, se multiplique. Gênesis 2, 22. Deixa eu ler de novo aqui.
Gênesis 2, 22. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe Adão. Versículo 23. E disse Adão: esta agora é osso dos seus ossos e carne da minha carne. Adão falou. E esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Então, dentro desse propósito, dentro desse pensamento, o que Deus faz? Deus, ele pega e cria a família. Lá em Gênesis 1, 27, Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Gênesis 2, 22 e 23, ele mostra ali como foi a criação do homem. O que aconteceu em Gênesis 1, 27 é explicado aqui em Gênesis 2, versículo 22 e 23. Então, no início, Deus ele já dá importância para a família. Mas não é só aí. Quando ele quer executar o seu plano, o que ele faz? Vamos lá para Gênesis, capítulo de número 12. Vou citar alguns versículos, tá? Aí, vamos lá para Gênesis, capítulo de número 12. Aí, versículos de número 1, bem conhecido. E ali ele está chamando Abrão, está para formar ali a nação de Israel, o primeiro patriarca de Israel. Aí ele diz assim, ó, ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus executa o seu projeto no Éden, ele faz o quê? O casamento, a família. Quando Deus ele quer executar, dar continuidade ao seu projeto, e ele quer fazer uma nação, ele chama quem? Uma família. Antes disso, nós já sabemos que Deus faz uma aliança com a família de Noé, quando ele vem e destrói a terra por causa do pecado. Sempre Deus vai usar a família. Sempre Deus vai usar o casamento. Aí quando nós dizemos o casamento é importantíssimo para Deus, poderíamos ficar vários versículos e tempo da história da Bíblia, mas eu quero avançar, até porque nós estamos falando de uma família aqui, que é de Ruth, mas eu quero ir lá para o Novo Testamento. Por mais que tenhamos tempo, vamos adiantar. Então, os irmãos conhecem Evangelho de João, capítulo de número 2. Bodas em Caná da Galileia. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que Deus ele é convidado para um casamento. E ali nós já sabemos que faltou o vinho, ele transforma a água em vinho. Agora, quando nós chegamos lá no versículo de número 11, diz assim, ó, João 2, versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Numa festa de casamento, Jesus começa a manifestar a sua glória, ele começa a manifestar os seus sinais. Agora, se nós entendermos que na criação da humanidade, Deus estabeleceu o casamento através da família. Quando há um dilúvio e aquele mundo antigo é destruído, Deus ele faz uma aliança com a família de Noé, está lá em Gênesis 6. Quando Deus ele quer formar ali uma nação, ele chama quem? Uma família. Quando Jesus, na plenitude dos tempos, vem a essa terra e começa a manifestar os seus sinais, ele poderia fazer isso de várias maneiras. O que ele faz? No meio de um casamento, família, casamento. Nós vamos ver durante toda a Bíblia que Deus ele é o mesmo, que Deus ele não muda. Deixa eu ler um outro texto aqui. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E a ideia é essa mesma, é passear dentro dessa questão da família, ministrar sobre a família. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, versículo número 1, uma parábola, um ensinamento do Senhor, mostrando como seria a sua volta. É claro que ali é uma alusão, ali um casamento judaico, mas nós fazemos uma aplicação na igreja e para toda a humanidade. Diz assim, ó,
Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Aí vou agora para o versículo de número 9. Vou ler todo. Versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Versículo 8. As loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Versículo 9. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante a quem vende comprai. Tendo elas saído para comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Só até aqui. Aqui nós estamos falando de uma festa de casamento judaico, estamos falando das damas, enfim. Mas o Senhor está mostrando que a sua volta será semelhante ali uma festa de casamento. Quem estiver preparado vai entrar para essa festa quando o noivo vier. Quem não estiver preparado vai ficar de fora dessa festa. Agora, olha só, durante toda a Bíblia nós estamos falando, olha como é importante o casamento para Deus. Eu já recomendei em escola dominical, já recomendei em seminários, tem um documentário chamado Antes da Ira. Quem puder ver, está no YouTube, você digita lá, de graça, e você vai poder ver um documentário que fala ali a respeito da volta de Cristo e o simbolismo, a importância do casamento. Agora eu vou ler mais um texto para fechar, está lá em Apocalipse, livro da Revelação, capítulo de número 19, louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 19, vamos ler aqui, versículo de número 7, diz assim, ó, Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Versículo 9. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. O casamento inaugura um momento aqui nessa terra, Adão e Eva. O casamento e a família de Noé inaugura um novo tempo após o dilúvio. O casamento, ele marca o início dos sinais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta terra, em João 2, onde nós lemos. O casamento, ele também, e futuramente, ele está apontando para o momento que o Senhor vai voltar, e ele usa a simbologia do casamento. Agora, irmãos, quando nós adentrarmos no céu, depois de nós sermos arrebatados, jogados nos ares, o primeiro evento qual vai ser? As bodas do Cordeiro, um casamento. Aí, dentro dessa introdução, e nós já dizemos e apontamos lá, o casamento, ele é importantíssimo para Deus. Casamento é algo que tem que ser levado a sério. Família é o maior projeto de Deus. Então isso aí é interessante, quando nós tocamos nesses assuntos, quando nós tratamos desses assuntos, sabendo que o mundo quer desconstruir, sabendo que a sociedade não aceita os padrões de Deus, os fundamentos, os valores cristãos, mas nós, e o momento propício é esse, defender à luz da Bíblia, ensinar o valor do casamento para Deus. Bom, então é esse ponto que seria abordado de antemão. Agora, aí na sua revista, além do tema casamento, isso foi abordado até na nossa reunião, as irmãs até chamaram a atenção, a missionária Márcia falou: poxa, isso é bem interessante, quando fala-se sobre remissão. E depois, quando eu comecei a ler com calma, isso aqui pode trazer um problema para nós. Vamos lá, nós sabemos que o nosso escritor, ele é um homem de Deus, mas ele é procurador. Isso também pode ser que tenha ajudado, né? É um procurador
e advogado, e ele usa a palavra remissão com C cedilha. E nós sabemos que na Bíblia também tem muitas vezes a palavra remissão com 2 S. Qual seria a diferença? Aí, segundo o dicionário, né, de Aurélio, ou enfim, qualquer dicionário, eu vi no dicionário livre na internet. A palavra remissão com C cedilha, ela está associada a ônus, a algo que você trabalha. E é dado até um exemplo que um procurador de justiça ele conhece muito. Um exemplo, uma pessoa está detida e ela trabalha, ela foi condenada e ela trabalha. O que vai acontecer? Há uma remissão da sua pena. Então, remissão com C cedilha está associado a algo que você faz, a algo que você conquistou, você estudou, você trabalhou, então houve uma remissão daquela pena com C cedilha. Agora, quando nós falamos remissão com 2 S, é uma dádiva, é um presente, é algo como se fosse dado de graça. E aí nós temos que tomar um cuidado, que é colocado, não estou dizendo que está errado aqui, se nós colocarmos remissão e falarmos assim, não, houve aqui a remissão da família, afinal de contas, Ruth e Noemi, elas trabalharam, então, devido a isso, a sua família foi redimida. Eu até entendo esse posicionamento, mas nós temos que entender que a salvação da família, ou a restauração da família, e principalmente o que Deus faz, está lá na carta aos Efésios, capítulo de número 2, eu vou abrir e vou ler com os irmãos, né, para não ficar citando, e nós conhecemos, eu tenho certeza, né? Versículo de número 8. A minha, tua família e todas as famílias, diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós sabemos que quando nós labutamos e trabalhamos pela nossa família, coisas boas acontecem. Mas quando nós falamos de salvação e restauração da família, e ali Ruth tipificando, ali no caso a igreja, e é pela graça, é mediante a fé. Então qual foi a atitude de Ruth? Crer, aceitar o evangelho da graça. Ela recebeu essa graça que nós entendemos que ela é resistível, e ela não, ela abraçou essa graça, ela é tão resistível que Orfa resistiu à graça. Então, Ruth, ela abraçou essa graça, né? Abraçou essa graça mediante o quê? A fé em Cristo. Então, não é que nós estamos aí também construindo a nossa salvação. A nossa salvação foi construída por Cristo na cruz do Calvário. Ele tem 4 pilares aqui que eu gosto de repetir muito da obra de Cristo. Ele nasceu nessa terra, Isaías 9, capítulo número 6. Ele viveu uma vida sem pecado, carta aos Hebreus, capítulo número 4, versículo 14 e 15. Ele morreu por os pecados de toda a humanidade. Isaías, capítulo número 53, e todos os evangelhos também relatam isso. E ele ressuscitou. Primeira Epístola de Coríntios, capítulo número 15, e também está relatado nos evangelhos. Então, nasceu, viveu sem pecado, morreu e ressuscitou. Mediante toda esta obra de Cristo, a graça nos alcançou. E nós, depois de ouvir o evangelho da verdade, nós cremos nele, porque a fé vem pelo ouvir, e nós o que? Recebemos essa graça. Isso aí é importante. Isso aí está na capa, né, da nossa revista, essa diferença de remissão e remissão. Remissão com C cedilha e remissão com 2 S. Seria interessante aí o professor ele abordar remissão com C cedilha por atitude e remissão com 2 S por dádiva, dádiva do Senhor. Então, só não deixa a gente entrar no processo da salvação e tirar a glória de Deus, que ele não divide sua glória com ninguém. Aleluia. Vamos seguir um pouco? Tópico 1 da sua revista, subtópico 3, isso aí está na página de número 34, tópico 1, subtópico 3. Aí vai dizer assim, respeitando o processo.
Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar e vestir sua melhor roupa. Tá? Ruth 3:3. Assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza, desde que com simplicidade, pureza e moderação. Por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado com uma mulher deitada aos seus pés e pergunta: quem és tu? Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe a condição de remidor e pede que estenda sobre ela a sua capa. Aqui é interessante que quando nós olhamos, fala que assim, ela estava lá arrumada, perfumada. Noemi falou: vai, fica lá aos pés dele. Aqui não há nenhuma insinuação. E também Noemi não está oferecendo Ruth. Vá lá e seja oferecida para Boaz. Existe, claro, todo um processo cultural que vai envolver também dela estar ali. Porque ele, por ser o parente remidor, como nós falamos lá na aula passada, na videoaula passada, aonde ele tinha todos os requisitos necessários, então todo esse proceder de Noemi e de Ruth era para que, se o parente remidor estendesse a capa sobre ela, aí dentro de uma cultura judaica e uma questão cultural daquele tempo, aí sim estaria mostrando que estaria redimindo ela. É claro que mais à frente nós vamos ver que existe questão de lá, tirar os sapatos, tirar as sandálias diante de toda a cidade. Todos esses procedimentos, todo esse processo, ele está envolvido com uma cultura judaica e também com a lei, e a cultura do tempo que eles viviam. Agora que eu quero chamar a atenção aqui também, e sempre fazendo essa ligação, porque a Bíblia ela só tem um objetivo, né? Ela apontar para Cristo. Evangelho de João, capítulo de número 5, verso 39, examinais, pois, a Escritura, buscando ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, Jesus falando isso. Então, a Bíblia tem um propósito específico, testificar de Jesus e mostrar o plano salvífico de Jesus, mostrar a obra de Jesus, enfim. Quando nós olhamos para isso, diz assim: respeite o processo. Existe um processo, existe um caminho. O que Jesus falou lá em Evangelho de João 14,6? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, quando nós olhamos para esse processo, eu quero citar um texto aqui, que é algo que Cristo vai fazendo em nossa vida, e é um caminhar. Eu vou citar um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1, que Cristo faz isso na minha e na tua vida, e na vida de todo aquele que crer nele. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 1. Aqui é o momento de nós citarmos vários versículos, são vários subsídios, e aí os irmãos, aí com sabedoria, alguns vão ser úteis para a aula, outros vão ser úteis para as nossas vidas, né? O irmão vai ter toda a sabedoria aí. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, diz assim: olha, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Vamos lá. Quando nós falamos de respeitar o processo, existe obra que o Senhor faz na nossa vida, quando nós entregamos a vida a Ele. A Bíblia vai dizer que Ele nos justificou, Ele nos regenerou e Ele nos santificou. Uma santificação posicional. Sabemos que a santificação ela é progressiva durante toda a vida. A santificação é nós nos sermos separados do Senhor. E o Espírito Santo vai fazendo essa obra na nossa vida continuamente. Mas também entendemos que Jesus Cristo, Ele fez isso para nós. Ele nos santificou, Ele, no caso, Ele nos justificou e Ele é a redenção, Ele nos regenerou. Né? Isso daí automaticamente. Agora, isso é um processo na vida do crente. Esse é automático e a santificação é um processo. Agora, como é que eu vou chegar ao Senhor? Respeite o processo. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Cristo. Depois que eu criei no Senhor, eu entreguei essa mensagem da verdade, me arrependo dos meus pecados, creio nele, não é isso? E vou seguindo o processo.
Já sou justificado no Senhor, sou regenerado, e aí tem essa santificação posicional e eu vou andando dia após dia. É claro que aqui existe um processo físico, burocrático, de reconhecimento, ver se não tem nenhum parente remidor, ver se não tem, mostrar diante da cidade, ver a genealogia lá de Elimeleque, eu sou parente mesmo, todo esse processo, entre aspas, jurídico. Agora, trazendo para o âmbito espiritual, a palavra do Senhor, igual João Batista fala, importa que ele cresça e que eu diminua. Nós vamos andando diante do Senhor, eu vou buscando a presença de Deus, eu vou lendo a palavra de Deus, eu vou estudando. Isso tudo é um processo de aperfeiçoamento que cada vez mais nós vamos diminuindo, a ponto de o apóstolo Paulo falar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque quando o Senhor vier buscar a sua igreja, ele vai vir buscar uma igreja santa, lavada, sem mácula, sem ruga. Ele não vai vir buscar um povo que ainda não conhece direito. Porque se um povo que não conhece direito, que não adora ele, ele vai vir. Ele vai encontrar gente assim, mas a resposta vai ser, eu não vos conheço. Agora, para aquele que respeita o processo, qual é o processo? O processo de se achegar a Deus, o processo de ter intimidade com Deus, o processo de abrir a porta do seu quarto, o processo de abrir a porta da sua casa, de ceiar com Ele. Apocalipse 2:20 vai dizer isso, Mateus capítulo número 6, de buscar o Senhor enquanto se pode achar, Isaías 55:6, todo esse processo de se aproximar, de se relacionar com Ele, de se encher do Espírito Santo, Efésios 5:17, 18, tudo isso é um processo que o crente deve ter. Esse é um processo que o casamento e a família devem ter, para que o Senhor habite, para que o Senhor more. Antes de nós seguirmos com um ponto, eu gosto muito quando fala de processo, deixa eu ler mais um texto aqui, Êxodo capítulo número 12, porque esse fala da família. E eu dei aula esses dias, estava falando sobre isso, e vou continuar falando, que fala ali da instituição da Páscoa. E o interessante é que do versículo 1 ao versículo número 51, está mostrando ali a Páscoa, a morte dos primogênitos, né? A saída de Israel do Egito, e vai mostrando todo esse processo, tudo isso. Agora, quando nós chegamos ali nos primeiros versículos, eu separei 3, eu estava dando aula, e eu vejo que se aplica num processo da família. Uma família redimida, uma família onde Deus habita. Existe um processo. A palavra do Senhor vai dizer que o espírito da morte ia passar no Egito. E quando o espírito da morte passasse no Egito, a casa que não tivesse o sangue nos umbrais, que seria o sinal, essa casa teria a morte de um primogênito. Eu até brincava que assim, né? Tem gente que passa óleo, tem gente que vai pegar o azeite de Israel, vai pegar... Não, nada disso funciona. Nada dessa questão funciona. O que funciona é o processo que a Bíblia diz. Se nós lermos lá Êxodo 12, é bem extenso, mas eu vou ler alguns versículos aqui. Êxodo 12, versículo 3, diz assim, olha a ordem que Deus deu para a nação de Israel. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Opa! Aí já vem um processo, um caminho. O que Israel tinha que fazer para não haver morte de primogênito? Tomar um cordeiro para si. O cordeiro é Jesus Cristo. Leva Jesus para sua casa. Eu tenho que trazer Jesus para minha casa, para minha família. Eu tenho que trazer o cordeiro para cá. Eu tenho que guardar o cordeiro. Primeira instrução. São várias que tem aqui. Eu vou separar algumas para nós tratarmos. Jesus, que é o cordeiro, tem que estar na minha vida. Tem que estar no meio da minha família, senão não funciona. Vamos lá, mais uma instrução. Êxodo 12, versículos número 7. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas e que comerem. Opa, então já peguei esse cordeiro, determinado dia eu vou imolar esse cordeiro e vou pegar o sangue do cordeiro. Esse sangue do cordeiro eu vou passar nos umbrais da porta lá na casa em que eu estiver. Na casa ali, no caso que houve esse alimento. Versículo de número 8, mais uma, eu vou explicar esses 3. Diz assim, ó,
E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Então vamos lá. No versículo 3 diz que eu tenho que guardar o cordeiro. Olha só a remissão da minha família, olha o processo. Jesus tem que ter primazia na minha casa, tem que estar guardado comigo. Mas só isso? Não. Eu tenho que ter o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro simboliza o quê? Perdão dos pecados. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Opa! Então eu tenho o cordeiro e eu e a minha casa, a sua casa está debaixo do sangue do cordeiro. Só isso que o versículo diz aqui? Ainda não. Eu tenho que me alimentar do cordeiro. Ele tem que ser o prato principal. Esse cordeiro, né, que é relatado que tipifica Jesus, muitas das vezes ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que comer minha carne e beber meu sangue tem comunhão comigo e eu com ele. Evangelho de João, capítulo 6. Então, olha só o processo da remissão da família, né? Essa família creu em Deus. Então, ela guarda Jesus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Segundo, essa família está debaixo do sangue de Cristo, que purifica de todo pecado. Essa família se alimenta do Cordeiro de Jesus. O espírito da morte vem, ele vai ver o sangue que é o sinal. Eu falei, ali não tem pecado. Eu não vou entrar ali e não vou destruir essa família, né? Porque lá está Moisés, está pastor, está professor de seminário, está patriarca. Não vai entrar por quê? Porque nessa casa tem Jesus. Porque nessa casa tem alimento de Jesus. Porque nessa casa Jesus é guardado, ele tem primazia. E esse é um dos processos para que a nossa família seja abençoada. E louvado seja o nome do Senhor. Deixa nós seguirmos aqui, irmãos, que o tempo não para. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu ainda fiz uma abordagem no tópico 2, subtópico 3, o registro público. Diz assim, seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato, entregando a Boaz, Ruth 4, 7, 8. Então, eu estava falando que dentro desse processo do físico ou do material, existiam muitas questões de costumes da época. Eu não estou com ele aqui, nesse momento, mas tem também um manual de costumes bíblicos. Eu usei também, e é bom, se você tiver, de costumes bíblicos, vai mostrar muitas palavras ou situações de descalçar o pé. Por quê? Porque, isso aí é algo espiritual. Não, isso aí era uma questão cultural. Então, há esse registro público que deveria ser feito também. Vamos lá, vamos seguir para mais um processo aqui, mais à frente. Tópico 3, subtópico 2. Tópico 3 da revista, subtópico 2. Esse tópico 3, subtópico 2, já mostra aí essa questão da tipologia. É até uma matéria, né, para quem está matriculado no IBAD, já está tendo agora tanto na matriz como também nas suas filiais, a disciplina tipologia. Uma disciplina fantástica. Pela misericórdia, nós estamos ministrando essa aula, misericórdia de Deus. Mas vamos lá. Tópico 3, subtópico 2 vai dizer assim: Boaz, um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth ou Orfa não se casasse com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada, não impedida. Alterada. Quando Ruth creu no Deus de Israel e entregou sua vida para ele, ela creu e ela passa a fazer parte desta família, por ela crer e ela se entregar a essa graça maravilhosa de Deus, o nome dela está registrado. Agora, se ela não tivesse crido ou deixado como órfã, Deus não ia impedir o seu projeto, mas seria outra pessoa. Deixa eu falar com você nesse momento. Deus chamou você à sua casa, chamou você à sua família. Os planos de Deus vão acontecer se eu estiver ou se você estiver. Mas se Ele escolheu a nossa casa, a nossa família, é melhor que nós estejamos. Foi o que aconteceu aqui com Ruth, tá? Então isso é bem interessante. Noemi já não tinha idade para gerar filho. Orfa voltou para os Moabitas. O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela, como um tipo da igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo. Quando nós falamos o tipo da igreja,
E dentro dessa disciplina, no seminário, tipologia tem tipo e antitipo. Tipo é ali, no caso, aquela figura, ou é Ruth, ou é Boaz, e antitipo é o que está sendo representado, como Jesus e a igreja. O que acontece? Quando ela tem esse encontro e mostra essa situação, já está mostrando para nós, porque ali está falando, Deus está falando no tempo dos juízes, o que está sendo anunciado é o Deus de Israel, mas já está mostrando o plano eterno de Deus, aonde ele alcançaria os gentios, aonde ele alcançaria a igreja, aonde ele alcançaria um povo que não é povo dele. Porque Ruth era moabita, então ela não era povo dele, ela não fazia parte da genealogia de Cristo, ela não fazia parte ali de Israel, e isso é maravilhoso. Ah, mas por que ela não fazia parte? Ela não fazia parte por ser uma nação estrangeira. Mas aonde está relatado? Eu falei isso aula passada, né? Eu não vou abrir lá de novo para ler, não. Mas está lá tem até a videoaula, se o irmão quiser dar uma olhada, mas é da sua própria revista aí, pode te guiar isso. Lá em Gênesis 13, quando Deus fala com Abrão, e Abraão leva para Ló. Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí Ló fez a escolha segundo os olhos, que nós falamos, né? Físico, e escolheu errado. Deus passou o seu tempo, deu a oportunidade da sua descendente fazer uma escolha. E Ruth escolheu certo. Ela falou, eu escolho Deus. A minha vida é com Deus de Israel. Aleluia, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus, que é a nossa casa e a nossa família, escolha Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Agora, quando nós falamos, como nós bem dizemos lá, as bênçãos do Senhor, elas são indescritíveis. Deixa eu ler aqui, tópico 3, subtópico 1, o nascimento de Obed. Consumado o casamento, Boaz podia tomar Ruth por mulher, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Foi grande a celebração das mulheres de Belém. Agora, irmãos, nós falamos também na aula passada que Ruth entra na genealogia, uma das 5 mulheres, né? Que está lá Tamar, está Ruth, está Maria, está Raabe e está Batseba, que no nome dela não é citado, mas como mulher de Uria. Nós sabemos que é ela que gerou ali a Salomão. Mas aqui eu quero mostrar nesse ponto o que Deus fez na vida de Noemi. Porque foi maravilhoso, irmãos. Foi maravilhoso esse encontro, esse casamento. Mas gerou Obed, e nós sabemos que Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Que bênção maravilhosa! Nós tratamos isso, porque esse casamento, essa história termina com 2 celebrações. O casamento, tipificando Cristo e a igreja, e ali, no caso, o nascimento de Davi, né? Que foi um dos grandes tipos de Jesus Cristo, e ela entrar na linhagem. No caso, nós, que não éramos da linhagem, ser um ramo enxertado e entrar na linhagem. Mas só que Deus ele fez algo maravilhoso na vida de Noemi. E Noemi foi aquela que queria ser chamada até de Mara, né? Porque teve a vida, dificuldade na vida, situações difíceis, perdeu o esposo, perdeu o filho, etc. Mas olha só, vamos lá. Pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. A bênção que Ruth trouxe, as pessoas olharam e falaram que assim, olha, Deus está a seu favor, Noemi. E estava mesmo, porque Noemi foi uma evangelista, foi uma mulher de fibra, foi uma mulher de coragem, foi uma mulher determinada. Eu sei que o livro nós estamos tratando de Ruth, já foi falado sobre isso também, ali entre nora e sogra, mas a força dessa mulher é demais. Diz assim, o Senhor deu concessão a ela e teve filho, e foi grande a celebração das mulheres de Belém. Pois entendi, o que a mulher entendia? Como Deus estava agindo em favor de Noemi. Antes amargurada e acreditando estar sob o castigo divino. Aí tem as referências. A viúva de Elimeleque recebeu uma renovação da vida. A vida dela foi renovada. Se lembra que nós falamos? Lugar de novos recomeços. E teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Os netos enchem os avós de orgulho e alegria. Neles os idosos projetam e
o projeto O Prolongamento da Vida. Ela foi grandissimamente abençoada. Antes de terminar, vou até mostrar o livro aqui para os irmãos. Eu quero ler um texto que vai de encontro não só à vida de Ruth, mas também à vida de Noemi. E nós conhecemos muito esse texto, aleluia, porque essa mulher foi grandemente abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Foi abençoada, a sua fé foi recompensada. Por quê? Porque ela creu no Senhor, porque ela entregou a sua vida ao Senhor, porque ela quis mais e mais adorar ao Deus de Israel. Salmo 128, que é o Salmo da Família, que nós chamamos, intitulamos de Salmo da Família, né? Diz assim, ó, a epígrafe, e aí depende de várias bíblias, que vai dizer: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Projeto de Deus. Ruth temeu a Deus, Noemi temeu a Deus, ela foi abençoada na sua família. É assim que nós vamos terminar. Deus tem uma bênção para a sua família, Deus tem uma bênção para a sua casa. Diz assim, ó: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. Olha o versículo 6 agora. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Aí eu termino com essa palavra de Noemi, porque ela viu muita desgraça, ela viu seu marido falecer, ela viu seus filhos falecer, mas por ela temer o Senhor, ela também viu a renovação, ela também viu Deus prosperar na sua vida, na sua família, através de Ruth, e ela viu os filhos dos teus filhos, porque Ruth teve Obed, ela teve uma bênção na sua casa. Lugar de novos recomeços. Vou pegar lá. Adeja, lugar de novos recomeços. Casa de Deus, lugar de novos recomeços. Como é que você termina? Deus tem recomeços para a sua família. Deus tem recomeços para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. É tremendo, irmãos. Que Deus possa te abençoar grandemente. Nós estamos terminando o livro de Ruth, mas é um livro riquíssimo. É um livro que traz bênçãos infindáveis. Deus tem uma bênção eterna para a sua família, para aqueles que creem nele. Esse daqui eu já tinha indicado no painel, Relacionamentos em Família, de Elianai Cabral. Ajuda na questão de nora e sogra. É um livro muito rico e nós estudamos também na IBD no ano passado, né? Estudamos no ano passado. Família é o projeto de Deus e nós temos que ter um cuidado especial. Essa é a nossa declaração de fé. Agora aqui da Assembleia de Deus, eu creio, irmãos, que isso aqui devia estar em todos os estudos. Aí quando chega lá no capítulo de número 24, ele vai tratando sobre a família. Como que nós devemos proceder como os cristãos assembleando a respeito da família. O casamento e a união. Fala sobre a família. Como é que deve ser a família? Como é a família que Deus quer? Como que Deus estabeleceu? Uma coisa nós sabemos, Deus quer o melhor para a sua família. Amém, meu irmão, minha irmã? Que Deus te abençoe. Como sempre, irmão, nós colocamos sempre à disposição. Sabemos que família é algo sério, é importante, é essencial. Estamos à disposição para estar conversando, para você colocar no grupo, se achar por bem, chamar no privado. E o que nós pudermos cooperar, nós vamos estar cooperando. Não só nós, todos aí os palestrantes. Continue participando do painel pedagógico, continue desenvolvendo aí nas videoaulas, trazendo o melhor que esse projeto ele tem dado para nós estudarmos juntos. Busque sempre o melhor. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos estar orando e agradecendo em nome de Jesus. Pai eterno, Deus bendito, louvado seja o seu nome, Senhor. Quero te agradecer mais uma vez, Senhor Deus. Obrigado, Pai,
por nós sermos a sua família, por o Senhor ter chamado cada um de nós. Nos ajude, Senhor Deus, a respeitar o processo. Nos ajude, ó Pai, a andar no teu caminho, na tua verdade, na tua vida. Senhor Deus, abençoe cada família, Senhor. Abençoe a tua igreja, a tua escola dominical, onde as famílias estão reunidas para te aprender. Fale poderosamente através dos teus filhos, seja os professores, seja os estudantes, mas que a aula desse domingo, Pai, traga uma edificação gigantesca para a família, Senhor, para a tua família. Nos ajude, Senhor Deus, nos relacionamentos de casamento, na educação dos nossos filhos. Nos ajude, ó Pai, a ser uma bênção nas suas mãos. Oramos, Senhor, e somos gratos a Ti por tudo, crendo que o Senhor é o Deus que realiza muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Assim oramos em Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e até a próxima videoaula. Paz!